Boa noite, ouvintes da Rádio Gama Esportiva. Boa noite a todos que seguem o FS Clube também no Instagram, no YouTube. E já não deixe de seguir, vai lá seguir agora já a Gama Esportiva, a Rádio Gama Esportiva, lá no YouTube, lá no Facebook. Você pode nos assistir. E tem um grande detalhe de assistir a gente no Facebook. Você pode colocar em segundo plano, né? Você coloca em segundo plano e você continua nos assistindo, nos ouvindo, e aí, vendo lá o teu Instagram, vendo outra coisa que você tem a fazer. E boa noite a todos os meus colegas, meus amigos que estão aqui, profissionais competentes da área do futebol, na área do coach esportivo. Vou começar pelo mais novo, né? O mais novo, aqui o primeiro que nós nunca fizemos juntos, né? Que é o Fernando. Fernando, boa noite. E já te digo uma coisa, Fernando. Ó, já vou deixar uma coisinha para vocês darem só uma pitadinha. Olha aqui. Ó, treinador ganha jogo ou não? O argumento mais simples das pessoas, né, é que não, pois o treinador não entra em campo. Quem deve tentar ganhar o jogo são os 11 jogadores que ali estão, né? E o Fernando foi técnico profissional, ainda é dolaria ainda. Fala um pouquinho de você, Fernando. Vou deixar você mesmo falar quais são as atividades hoje em dia. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui, né? Fazendo parte desse programa que só vem crescendo aí no mundo do futebol, né? Com Douglas Siqueira, com Marcelo, essa galera toda aí que tem uma bagagem muito grande no futebol, né? E eu tenho experiência no futebol como ex-atleta, né? Fui atleta da amador profissional. No futebol, eu já exerci função de preparador físico, treinador, né? Dolaria, da Estácio. E hoje eu estou como gerente de futebol do Olaria Atlético Clube, né? Gerenciando todas as categorias lá da base ao profissional. Quanto à sua pergunta, o treinador ganha jogo, sim. Ganha jogo, com certeza, o treinador ganha jogo. E olha só, e oferecimento desse programa, né? Oferecimento, ó, já botou aqui, João Guimarães, ó, deixei meu joinha, obrigado, João. Ó, já tem o João Guimarães, deixa mesmo, deixa vários like. E já deixa aí, oferecimento da Casa com Queijo. Aqui, ó, se vocês quiserem comer alguma coisa de Minas, aqui no Rio de Janeiro, tem a Casa com Queijo, que tem um queijo maravilhoso lá, trufado, de requeijão, azeitona, uma delícia. Tem queijo de... Pô, não deixe de comprar e não deixe de seguir também lá no @Casa com Queijo. Douglas Siqueira, meu grande amigo, seja bem-vindo mais uma vez aí, meu Master Coach Douglas Siqueira, coach esportivo, também foi atleta de futebol, tentou ali correr com a bolinha ali redonda ali, né? Jogava em qual posição, Douglas? Só para se ambientar. Zagueiro e volante, cara. Uma ótima noite aí pro pessoal aí. E aí hoje a gente só brinca na bolinha de meia ali. E aí o Master Coach Douglas. Douglas, e essa pergunta aí, já para ficar no ar, ganha ou não ganha o jogo técnico de futebol? Ganha, cara, ganha. E isso é uma coisa que eu tenho visto bastante, estudo bastante e posso te dizer que o treinador ele tem grande influência assim no resultado. Isso daí. E aí a gente vai ver mais depois, né? Mas a minha opinião é que ganha. Ótimo. E aqui, para finalizar aqui esse momento de apresentações, estamos aqui com o Marcelo Salles, o Fera, ex-técnico do Flamengo, do Bahia, bom sucesso. Fera, Marcelo Salles, fala um pouquinho aí de você também, hoje em dia, já vai dando um sinal para qual time que você vai também, que tá todo mundo querendo saber aí, né? Deixa pro final, né? Mas como é que você tá? Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Boa noite, Fábio, Douglas, Fernando. Prazer estar aqui conversando com vocês. A gente está naquele período de preparação, estudando, cada vez mais nos capacitando e aguardando aí o próximo passo. Há um tempo atrás, a gente às vezes se precipitava em dar um passo e agora a gente está dando um passinho de cada vez, com calma, com cuidado, para a gente não errar no próximo passo. E eu acredito que em pouco tempo, aí, até o fim do Campeonato Brasileiro, a gente deve ter alguma notícia
boa aí, se Deus quiser, já pensando em 2021. 2020 ainda não acabou, a gente sabe que a temporada está rolando de 2020 ainda, e dentro da preparação, dentro do que eu penso, é que a gente comece a temporada a partir da temporada 2021. Então, vamos esperar aí que depois do dia 28, 26, 28, as coisas aconteçam aí a nosso favor. Ótimo. E aí, só para começar, treinador, hoje se chama treinador ou técnico de futebol, ou hoje até o gestor, né? O gestor do futebol, gestor técnico, e é tanta coisa. Como é que é chamado, Marcelo, só para introduzir isso dentro da CBF, lá no licenciamento, como é chamado esse profissional diretamente? Hoje, treinador normal, a gente... eu sempre falo, né? O treinador, ele é de uma maneira geral... é o responsável pela preparação do campo, mas hoje tem uma gestão de grupo, uma gestão um pouco mais ampla. Hoje, às vezes, o treinador ele cuida de um pouco mais do que só o campo e bola. E aí depende da característica do treinador, depende da característica do clube. Isso aí varia um pouco de profissional para profissional. Tem profissionais que não querem ter essa gestão maior, tem clubes que não dão essa oportunidade, então depende muito da característica do profissional e do clube. E o Guilherme Fontoura já mandou aí, ó, grandes amigos que o futebol me proporcionou, Marcelo e Fernando. Guilherme Fontoura aí, ó, também tá lá com a foto dele lá no licenciamento, só a galera do licenciamento aí da CBF. Hoje em dia, para ser técnico de futebol, né, das categorias profissionais, Fernandão, o profissional precisa ter esse licenciamento da CBF, senão ele não consegue atuar, e nas categorias de base também, como é que é esse processo? Então, esse é um processo que ainda está em construção, né? Acredito que em alguns estados já está sendo exigido isso sim, onde a licença B vai ser exigida para as categorias de base, né? E a licença A para o profissional e a Pro, né? Que é para o nível mais alto. Mas aqui no Rio a gente ainda tem essa dificuldade ainda, né? Alguns estados estão com essa dificuldade de implantar isso, até meio que uma polêmica lá para a galera que está investindo, né, nessa capacitação e vem para o mercado e disputa com a pessoa que o futebol, né, dá entrada, né, que não tem a qualidade, né, mas a qualificação já chamada de licença seria já mesmo para limitar, né, limitar e selecionar aqueles profissionais mais capacitados do futebol. Então, no caso da licença da CBF, tem algumas polêmicas envolvidas, mas eu acredito que em breve vai ser exigido assim, tanto na categoria de base quanto no profissional. Porque nas categorias de base, até de futsal, que é a iniciação, a maioria dos técnicos passam, os jogadores passam, ali precisa ser profissional de educação física ou ter o direito adquirido, né? Que é eu esqueci o nome agora, é o CREF provisionado, né? Isso, provisionado. Bom. E agora, no futebol em si, né, no futebol de campo, que tem um maior apelo, um maior investimento, né? Hoje, para alguém que estiver aqui nos ouvindo, aqui do ouvinte da Rádio Gama Esportiva, né, é caro, Marcelo, para você fazer um licenciamento na CBF para começar a ser técnico de futebol. Se alguém quiser ser técnico de futebol, Marcelo, como é que você me ajuda? Eu quero ser técnico de futebol. Por onde eu começo? O que você diria para essa pessoa? Então, a graduação, né, na CBF Academy, ela tem um valor de mais ou menos, no nível A, em torno de R$10 mil. Se você for dividir isso aí em torno de, como se fosse uma mensalidade de uma faculdade, ela hoje equivale a um nível de uma mensalidade de uma faculdade, em torno de R$900, mais ou menos. É um valor caro, mas é um valor hoje de uma universidade. Nem todo mundo pode pagar hoje uma universidade. A gente sabe que tem as dificuldades, tem as universidades públicas. Então, isso aí é uma que nem o Fernando acabou de falar. Isso aí, às vezes, cria essa polêmica, se é caro, se não é. A gente sabe que, para nós que estamos num mercado que tem dificuldade de receber, tem dificuldade de ter um valor um pouco mais alto, para nós, profissionais, que estamos começando, ou que estamos trabalhando, ou que estão trabalhando em equipes menores, isso gera uma dificuldade muito maior para quem está numa nível de Série A. Quem está na Série A paga com tranquilidade, Série A e Série B do brasileiro.
Série C e Série D já com mais dificuldade, eu vejo por esse lado. E, o Douglas Siqueira, para vocês fazer essa forma, como é que você vê hoje essa gestão, esse técnico? Você acredita que tenha que ter um conhecimento de gestão de pessoas para que esse técnico tenha uma boa passagem pelo futebol? Ou você acha que não precisa de nada? É só ter um bom conhecimento de futebol, de técnica, de tática, para poder ser bem sucedido? Cara, isso daí era uma coisa que eu estava debatendo esse final de semana, até com um primo mesmo, a gente vendo as crianças jogar lá. E conversando com ele, até os colegas que estão aí, não concordam ou não, mas eu acredito que até essa parte da gestão de pessoas, ela vai um pouco mais longe e entra até na hierarquia dos clubes. E ouso dizer que seria necessário ter até esse preparo das diretorias e você criar como se fosse até mesmo dentro do clube, que a gente estava até falando, por exemplo, lá de como foi a construção daquele Barcelona todo vencedor daquela época, né? Então, o que eu fui estudar, eles formavam os treinadores, por exemplo, o Pep Guardiola, ele veio de categorias de base do Barcelona, e eles já tinham um padrão desde a base, né? Então, muito, não digo que ficou mais fácil, mas foi uma forma estruturada que eles criaram, até de fazer a gestão, diminuir o custo. Então eles formavam tanto treinadores, jogadores da Ásia, por exemplo, e aí eles foram fazendo isso daí um projeto de longo prazo, né? Então eu acredito que é essencial ter essa visão da gestão de pessoas. Acredito que é fundamental. Por exemplo, o treinador que tem essa base hoje tem um diferencial e está na frente, viu? E Marcelo, você que já fez a formação, acho que em coach esportivo também, né? Como é que você vê esse processo da gestão de pessoas entrando? Porque antes não se falava de gestão de pessoas diretamente, profissionalmente, para um técnico de futebol. Hoje, isso é às claras. Como é que você vê isso nesse processo com os seus atletas, na formação de uma equipe? Então, eu fiz esse curso em 2016, se eu não me engano, e lá aprendi que líderes, eles cuidam de pessoas, e pessoas geram resultados. Então, a gente sabe que quando você trabalha com um atleta, ele tem características, ele tem crenças, ele tem valores diferentes dos outros, e você precisa administrar isso, porque é eles que vão gerar o resultado para você como treinador. Então, não adianta você tratar, quando eu falo em tratamento, você tratar todos iguais, obviamente com critério de que pode e não pode, mas você sabe que pessoas têm características diferentes. Então, com alguns você pode falar um pouco mais alto, com o outro tem que falar um pouco mais baixo, um pouco mais próximo, com um pouco mais dar um pouco mais de atenção para um ou para outro. E eu acho que nesse ponto é que o líder tem que ficar atento a esses detalhes, porque esses detalhes são aqueles detalhes que a gente fala que quando você ganha e quando você perde o vestiário. E a gente sabe que isso é importantíssimo, você ganhar esse vestiário. Então, é fundamental que você saiba lidar com essas pessoas, gerir essas diferenças, crenças e valores, para que isso não crie nenhum tipo de atrito ou de problema e que leve isso para campo. E deixar que o trabalho de campo seja bem feito para que as coisas deem resultado e as conquistas venham. E isso tudo hoje em dia, né? Olha quantas variáveis o futebol tem, né? Não só o futebol, mas vocês, assim, só para a gente não fugir muito, mas continuar, Fernando, você acha que se você vê numa maioria, né, não só no futebol, mas do treinador, do técnico, o técnico realmente ganha jogo, ou ele, assim, vamos botar uma ginasta, né, que vai lá fazer uma performance na ginástica de solo, o técnico também entra junto com a ginasta ali, ele participa, quando a ginasta toma 10, né, o que não é 10 não dá, 9,8 que é o máximo, vamos botar assim que hoje leva, o técnico também faz parte desse processo? Como é que você vê essa relação? Totalmente, Fábio, totalmente. Na verdade, o treinador está contextualizado com todo atleta, assim como o preparador físico, né? E em uma partida, a gente pode dizer que uma vez ou outra um jogador se destaca, né? Decide um jogo, pode ser um meia, pode ser um volante, centroavante,
Tem partidas que o treinador também, com a palestra ou com uma substituição, né, pontual, ele decidiu aquela partida. Então ele ganha jogo também, porque ele faz parte do contexto. Do mesmo jeito que um jogador vai lá e decide numa bola parada ou numa jogada genial, o treinador também decide, né, de uma forma com a substituição, com a atitude diferenciada. Então ele é totalmente contextualizado junto com os atletas, ele é jogador, ele participa de todas as formas, ganha jogo sim, né? Mas não sozinho, mas ele pode ser decisivo em algumas decisões, né? Mas culturalmente, né, quando a gente vê o técnico de futebol, o Douglas, como São Paulino aí, né? Depois a gente vai entrar mais um pouquinho a fundo nisso, como São Paulino, né? Você vê que o técnico, ele entra num momento, né? E o São Paulo foi referência disso até, pelo desenrolar da conversa. O São Paulo, há um mês atrás, São Paulo já estava com a mão na taça, né? E um mês depois, o São Paulo está longe da taça, né? Como é que você vê, claro, sem entrar nos detalhes mais íntimos do São Paulo, né? Como é que você vê essa relação do técnico, né, em estar com a mão na taça e ao mesmo tempo ele está longe da taça? Ele levou a culpa sozinho, o técnico ali, que foi o Fernando Diniz, por essa relação toda, né, por essa gestão? Ele foi o grande culpado disso tudo, assim, na tua visão? Cara, é complicado até falar, né? A gente não está vivendo ali o dia a dia, mas como até o Marcelo falou, né, da questão da liderança, por exemplo. Então, se você está dentro de uma empresa, você tem o cara que lidera e vai dizer o que você tem que fazer, onde você tem que ir. O cara, por exemplo, para aquelas que está liderando, vê que um certo descontrole, com isso ele mostra que talvez não tem tanta clareza do que ele está buscando. Nesse sentido, acaba que quando ele não mostra o resultado, por exemplo, quem acaba ficando ali a deriva vai ser esse treinador. Então vamos dizer assim, se talvez ele tivesse demonstrado algumas outras habilidades, até na questão técnica mesmo, de algumas variações, e isso daí envolve inteligência emocional, algumas questões nesse sentido. Acredito eu que talvez a história poderia ter sido diferente, mas é até como a liderança ali ela é fundamental, né? Então ele mesmo começou a não mostrar essa reação e vamos dizer que ali a diretoria teve que tomar uma decisão, né? Então tem horas que assim, já vinham de alguns resultados, de algumas vertentes e acabou acontecendo, né? E, Marcelo, você vê assim, desse tempo que você tem de futebol, né, que você ficou muito tempo no Flamengo, você já viu alguns momentos assim que você estava na prática, ele estava no dia a dia, e algo aconteceu contigo, e você vê que o técnico não tinha culpa de nada do que estava acontecendo, e você vê e você vê no jornal, nas redes sociais, que o técnico era o culpado por aquele resultado daquela equipe, por a equipe estar naquele momento. Você já viu alguma injustiça assim no futebol diretamente? Isso aí a gente vê sempre, né? A gente vê isso aí praticamente diariamente, já sofremos isso também em alguns momentos, onde a gente achava também que não era justo algum tipo de declaração, mas a gente, como profissional, tem que se adaptar e se acostumar com isso. São coisas que acontecem e que você tem que tirar isso do seu campo de visão, sair desse foco, tirar isso da sua frente e focar nos objetivos. A gente tem que pensar naquilo que a gente quer que aconteça, não naquilo que a gente não quer que aconteça. Então, focar sempre naquilo que você quer que aconteça. Então, tirar isso, esquecer essa parte, saber que isso faz parte do contexto, não ficar lidando com a imprensa como se aquilo ali fosse uma coisa fundamental para você e, ao mesmo tempo, não largar isso, porque você também tem que analisar e avaliar algumas coisas. Às vezes, você também você passa a achar que a parte da imprensa é toda culpada e que você é o certo, e você também precisa avaliar o que está sendo dito para você poder extrair também um pouco daquilo que vem sendo dito, para você também fazer uma autocrítica e saber se aquilo que você está fazendo realmente é o certo. Então, saber sair dessa situação da imprensa, mas, ao mesmo tempo, não abandonar isso. Eu acho que é uma coisa que você tem que sempre estar se policiando, não ficar
pegando isso como principal, mas ao mesmo tempo também não esquecer isso, deixar de lado. Mas ainda tem aquele... É uma pergunta para os três mesmo. Como é que vocês veem essa entrada do técnico ainda no futebol no Brasil? Vocês veem assim, a gente vê lá fora um técnico entrando, né? O Klopp, né? Que você, até o Douglas falou, citou no outro dia no bate-papo campeão, né? O Klopp perdeu de 3-0 uma partida, né? E ele não balançou no cargo, né? E aqui no Brasil, culturalmente, se um time perde 3-0, 4-0, o técnico já balança no cargo, o técnico já entra no cargo, já Isso daí foi um clássico, hein? Foi contra quem? Contra o City, 4-1. Aí. Imagine por uma dos maiores 3 seguidas agora. Aí. E aí o técnico não balança no cargo. Aí você vê que no Brasil um técnico entrando para um clube, o técnico já entra pensando em não perder, né? Em ter que pelo menos empatar. Isso já é uma pressão muito grande, né, Fernando? E assim, o que vocês três acham disso? Né, achando que o técnico, a falta de planejamento no Brasil, isso realmente acontece? Fernando, vou começar contigo. Eu tenho uma visão nessa sua situação aí, Fábio. Eu penso que está faltando também gestores, né, dos clubes qualificados e que entendam de futebol também. Eu acho que isso tem evoluído no futebol, né? Ex-atletas se capacitando, se qualificando para gerir, e quando isso acontece, eles começam a enxergar e ter um planejamento diferente, ver que o resultado nem sempre que você busca para o seu clube, o resultado é os 3 pontos, mas sim o trabalho de uma forma geral. Então, acho que a visão do ex-atleta, da vivência, do cara que esteve ali dentro, não diminuindo os que não foram atleta, né? Sem diminuir isso, mas ele tem esse feeling maior de entender, ter ver esse lado humano também, porque ele viveu lá, né? Então, acredito que tendo ex-atletas na gestão, gerenciando, comandando o futebol, vai ajudar nesse lado aí do planejamento a longo prazo para os treinadores trabalharem com mais tranquilidade. E aí, Marcelo? E até uma pergunta que veio aqui na cabeça. Pode falar, Douglas. Que eu queria fazer até para vocês, me veio aqui na cabeça, mas o que vocês pensam sobre o clube empresa? Sobre essa visão de mudar meio que essa parada de ter sócios, realmente os clubes praticarem essa gestão nesse sentido, de realmente ter mais profissionalismo nesse sentido. E aí, Marcelo, já veio com a pergunta anterior do planejamento, já jogou mais uma pergunta dessa aí no teu peito, mata no peito e sai jogando com ela aí, do jeito que você fazia lá na época da sua zaga, lá com o Edu Matil. Abraço pro Edu Matil, nosso parceiro. Então, sobre essa parte da gestão, eu não tenho ainda nenhum estudo, nenhum conhecimento profundo sobre isso. A gente ouviu falar um pouco agora sobre essa parte do Botafogo virar um SA, a gente ouviu um pouquinho mais sobre isso, mas eu não tenho ainda um embasamento para poder falar sobre essa SA, A gente vê lá fora os clubes sendo comprados, tendo donos, e a gente sabe que culturalmente no Brasil isso aí é muito difícil, porque tem o conselho, tem o presidente que não quer perder a mão do negócio, então a gente sabe que isso aqui é um pouco mais difícil. Eu acho que para esse ponto aqui no Brasil a gente ainda precisa evoluir muito para poder chegar nesse ponto. Eu acho que alguns clubes podem conseguir, mas eu acho difícil. E sobre a parte lá atrás, eu acho que a gente tem que cada vez mais entender que o profissional que estiver à frente do clube, quando eu falo isso na direção e na gestão, ele não pode ser torcedor, ele tem que ser o profissional. Se ele agir com a emoção, um empate ou uma derrota vai levar à demissão do treinador. Agora, se for o profissional e ele avaliar a semana de treino, se ele for avaliar o procedimento do treinador na conduta dele em relação à semana, em relação aos atletas, em relação à forma como ele se planeja e ele programa toda a semana do trabalho, aí a gente vai ver se a bola entrou ou não entrou no final. Aí isso aí é que não pode ser levado só em consideração só essa parte. Tem um contexto, e se não for levado só pela emoção, como lá fora a gente vê que não é feito dessa forma, de uma forma profissional, o presidente ou o gestor do clube, eles são profissionais, eles não avaliam só pelo resultado. Até então, você vê o Klopp aí que está há 4 anos, indo para o 5º ano,
e eles não estão avaliando só o resultado final, eles avaliam o trabalho, o contexto. E aí sim, a gente vê que o trabalho do Klopp é muito bom. E já mandar um abraço aí para uma galera que mandou um abraço para a gente, Diego Salles, Silvio Fernandes, meu diretor aí, obrigado pela presença. Diego Costa falou, Marcelo é fera. Fera também tendo um nome, o Marcelo, já voltando aqui, né? Assim, vamos voltar, mas sair. O fera faz parte do nome? O que você prefere aí? Você prefere que não faz muito bem, que não faz bem? O que você vê? É uma pergunta, já tô tirando água de pedra aí já dessa pergunta aí, Marcelo. Isso aí é um apelido que já veio desde que eu entrei no futebol há muito tempo. Já incorporei quase que com sobrenome já, porque tem gente que me chama de Marcelo Fera, já esqueceu do Salles. Então, os amigos mesmo, bem próximos, a maioria já chama de Fera direto. Eu trabalhei com um jogador que só me chamava de Fera, ele falou, Fera, eu quero te chamar para o aniversário do meu filho, mas só te chamo de Fera, qual é o teu nome? Porque eu só te chamo de Fera. Então, já virou nesse pedaço, então não tem problema chamar de Marcelo, Salles, Fera, eu atendo já pelo apelido já e tá tudo certo. Abraço pro Edu Matil aí, Edu Matil de novo, grande Marcelo, um grande abraço. Irmão, ô Douglas, mas como é que você vê assim, me diz aí, olha só as perguntas que eu vou fazer agora, tem uma ferramenta, e o técnico chegou agora no clube, né, eu cheguei agora no clube, caí de paraquedas, tô aqui na minha casa, e acontece muito isso, né, aí me liga aí o diretor de um clube, Fábio, vimos teu trabalho, eu quero que você comece amanhã, acontece isso direto. E aí, qual ferramenta do coach esportivo, né, do coach em si, que eu posso utilizar para acelerar um pouquinho o meu resultado, acelerar um pouquinho o conhecimento da minha equipe? O que eu posso utilizar para poder melhorar mais ainda essa empatia? Ou até o Diego Costa perguntou aqui, empatia de equipe, aplicar o seu método de trabalho. O que é mais fácil? Eu jogo essa pergunta para você, o coach Douglas Siqueira. Legal. De cara, primeira coisa, cara, eu pedi análise comportamental de todos. E assim, acho que como base BAD para saber que você vai estar lidando com jogadores. Eu tenho mais cara comunicador, eu tenho mais cara que é mais influente, eu tenho jogador que é mais dominante, que é mais analítico, e aí, ali até para você saber como que características você vai estar lidando, você conseguir trabalhar. O cara que é mais comunicador, o cara que mais ganha o grupo, logicamente, às vezes dependendo ali, você olha e você sabe quem são os caras que exercem essa liderança, mas o perfil comportamental, acredito que ele seja a primeira base disso daí. E aí, nesse sentido, depois de trabalhando o conhecimento desses atletas, não só superficialmente, mas acredito ali que usando ali até outras ferramentas para você ir mais a fundo nessa coisa. Dependendo da situação, até uma roda da vida em grupo, ali eu falo roda da vida, mas eu estou adaptando o nome dela para trazer aí, e eu falo que é a roda do campeão, né? Então, para você entender ali, por exemplo, a dinâmica que você tem ali de grupo, né? Mas eu acho que é o perfil comportamental de início. Marcelo Salles, você já, como você é conhecedor do coach esportivo, você já aplicou isso? Já vou te dar uma outra pergunta que fizeram aqui no chat, no Facebook, aqui, a galera do Facebook atuando direto aí no YouTube. Como fazer a equipe virar a chave para atender ao seu estilo de jogo? Chega logo de prima com o seu estilo de jogo ou pega um pouquinho do estilo do outro e traz? Como fazer isso tudo aí? Como é que você atuaria e você atua isso no dia a dia? Então, eu quando assumi agora, nos últimos 4 jogos lá no Flamengo, eu vim pegando um trabalho que já vinha sendo feito do Abel. Então, um trabalho que tinha muita coisa, muito conteúdo, já tinha um trabalho desenvolvido. Eu não ia ser maluco de chegar ali e fazer tudo diferente. Então, foi um trabalho que foi feito do Abel, que a gente fez uma manutenção, a gente fez um ajuste ou outro em cima daquilo que a gente pensava, mas não existe, assim, no meu modo de pensar, não existe você chegar e ser tão radical. Você tem que chegar, analisar aquilo que você pensa de modelo de jogo, tentar adaptar sem fazer mudanças bruscas, mas
eu acho que você pode sim colocar uma coisa ou outra, mas você tem que entender também o contexto da equipe, o momento que está a equipe, se está em cima, se está embaixo, entender a característica daquela equipe, do clube, da sua torcida, se tem um apelo muito grande, um apelo pequeno, porque a gente tem que analisar isso também, levar em consideração o clube que você está, o momento que você está, e saber o trabalho que vinha sendo feito. Tem muitas vezes que você entra numa situação de mudança de treinador, como a gente acabou de ver aí algumas vezes no Campeonato Brasileiro, que não é porque o time estava mal, é porque houve algum problema interno e que não houve uma correção de rumo naquele momento e que a diretoria achou que a melhor forma era a troca de comando. Mas não era uma coisa técnica, era apenas uma questão, às vezes, de uma coisa interpessoal, alguma coisa desse sentido. Mas nem sempre, quando ocorrem as trocas, são trocas por resultado ou só por uma outra situação mais pessoal. E vendo isso, o Marcelo e o próprio Fernando também, vocês aplicariam, como é que vocês chegam de primeira num clube, né? O Fernando e o Marcelo, como é que é esse primeiro momento um atleta para conhecer mais da equipe, né? Para conhecer mais desses atletas? Vocês têm alguma metodologia ou alguma ferramenta para isso, Fernando? Primeiramente é um diagnóstico, né, Fábio? É um diagnóstico de todo do clube, como um todo. Desde a história do clube, né? Desde os funcionários em todos os setores, né? Aí isso vai lá da rouparia, fisioterapia, da cozinha, todos os detalhes mesmo, uma coisa bem sistêmica, né? Depois vendo para dentro de campo, conhecendo a equipe, o Marcelo já tinha até falado alguma coisa anteriormente, conhecer o histórico, torcida, tudo isso, sabendo se tu tem qual o tempo, né? O tempo, você gerenciar o tempo é importantíssimo, né? Porque aí de repente você tem que acelerar alguma coisa, ou se você tem tempo para implantar, né, suas metodologias, seu perfil. Acho que o tempo é fundamental para isso e o diagnóstico que vai te direcionar o rumo que você vai tomar, mas tem que ser bem cauteloso, né, cara? Bem cauteloso, não dá para chegar acelerado, não. Tem que, se tiver esse tempo aí, melhor ainda, entendeu? E aí, Marcelo? Como é que é a sua entrada aí, no clube para conhecer mais? Tem alguma ferramenta, alguma maneira que você faz isso hoje para conhecer um pouquinho mais? Ou é segredo de Estado? Não, existem momentos, né, que você tem que entender a forma como você chega. Que nem o Fernando falou agora, em alguns momentos você tem que chegar conhecendo, em alguns momentos você tem que realmente intervir no grupo. Eu cheguei numa vez numa equipe onde eu fiz algumas mudanças que foram radicais para alguns, mas que eram necessárias naquele momento e que depois as coisas passaram e aí as pessoas realmente falaram, né? Se naquele momento não tivesse tomado aquela atitude, de repente poderia não ter feito, não ter acontecido isso. Então são momentos que eu, quando comecei como treinador, eu fiquei muito tempo como auxiliar, e depois, quando eu comecei como treinador, eu cometi alguns erros, justamente por às vezes, uma falta de experiência em relação a isso. E eu sempre falo, em todos os lugares que eu vou, que o treinador ele deve sempre passar ou pela categoria de base, ou pelas equipes menores, para justamente ter essa oportunidade de poder errar e entender esses momentos, para você não chegar numa equipe e entender que você só pode chegar de uma forma. Não, só posso chegar lá de uma forma cautelosa. Não, só posso chegar lá com o pé na porta. Não, você tem que entender o momento, entender os cenários, os contextos, para você saber como você vai chegar. E aí, dentro do próprio coaching, existem outras ferramentas que você pode ir aplicando, e você vai entendendo, e além disso, a experiência do futebol, de você conhecer um jogador que já trabalhou com você, características, conhecer o gestor, conhecer o presidente, ou já ter trabalhado no clube. Isso aí influencia muito. O Fernando hoje trabalha no Olaria. E não existe, eu acho, hoje aqui, próximo a mim, ninguém que entenda mais do clube do que o Fernando, que já está lá há alguns anos. Se em algum momento eu for chegar no Olaria, eu vou chegar no Fernando.
Eu tenho que chegar a ele. Fernando, e aí, cara? Como é que está a situação aí? O que está passando? Me dá uma ajuda aqui, me dá um norte. Eu acho que isso é que às vezes falta no profissional de chegar no outro que já trabalhou na equipe e fazer um ciclo de amizade para você poder ter essa informação, que é importante você ter. Então, às vezes, o profissional sai do clube, mas ele pode dar essa informação para o próximo profissional que está vindo. Mas isso, hoje em dia, no futebol, assim, não estou botando lenha na fogueira, não, mas é uma realidade em todas as profissões, né? E até botou aí o Edu Matil, com que frequência as diretorias contratam jogadores sem consultar o treinador? Isso aí eu acho que isso é fácil de responder, mas eu vou deixar para eles. E quando isso acontece, como administrar isso, né? A Rádio Gama está de parabéns. Fora isso, né? Essa pressão né, externa e interna dessas pessoas para contratar, para colocar em campo, isso é meio complicado mesmo, né, Fernando? Como é que isso é no dia a dia? Você ser um gestor, porque não é só fazer a gestão do time para entrar em campo, mas também fazer a gestão de quais atletas irão entrar em campo. Então, isso não é muito complicado na cabeça do treinador? Dá para dormir tranquilo depois, Fernando? É complicado sim, mas a gente tem que encarar com naturalidade, né, cara? A gente encara com naturalidade. Isso é só mais uma das pegadinhas que tem no futebol com os treinadores, mas a gente não tem que... A gente está preparado para isso, na verdade. Como o Marcelo falou lá atrás, né, em outra pergunta, né, em relação à imprensa, que a gente tem que saber levar, tirar a hora, não é inimiga. Então, é mesmo sentido isso. O que eu quero dizer é que tem que ser encarado com naturalidade e você ter sabedoria para lidar com a situação. Você tendo essa tranquilidade, entender que isso não é uma coisa que é contra você, que faz parte do futebol, e você saber levar isso e ter um bom diálogo, acredito que dá para você tirar isso de letra, entendeu? Mas realmente na situação é complicada. Ô Douglas, enxergando de fora da caixa, né? Não que seja ruim estar dentro da caixa, mas você que está aí de fora do futebol, olhando de fora, né? É fácil enxergar, é fácil ver os profissionais tendo uma boa relação, assim, no futebol, propriamente dito, assim, um profissional vai sair agora, né? Ou foi mandado embora, né? Vamos botar assim, aí vai entrar um novo. Pô, querido, tudo bem? Como é que você tá? E aí, será que você poderia me dar maiores, como é que é a tua equipe, com quem eu posso contar, com quem eu não posso contar? É fácil esse acesso? Ou a gente tem que conseguir isso aí? De repente, a gente pode até fazer um rapport, né, Douglas? Como é que tu ajuda a gente nesse processo aí? Cara, o rapport, isso daí é interessante, né? Então, até fiz uma postagem hoje falando sobre isso, nessa questão da empatia. O network é muito importante, igual o Marcelo falou. Então, assim, é você ter portas abertas também, né, cara? Existe aquela máxima de que você tá 5 pessoas com a qual você tem uma conexão, que você quer conversar. E se você precisa ligar em algum, se você conhecer, saber onde você está pisando, até para saber se vale a pena aceitar a proposta ou não, acredito que essa conexão ela é muito importante, né? Então, o seu ciclo de relacionamentos dentro do esporte, logicamente, para quem está vendo de fora, é uma outra perspectiva. Mas a gente vai vendo ali que realmente eu acho que essa dinâmica do futebol ela está mudando. Então, a gente vê alguns clubes hoje, até na hora de contratar começam a passar por um processo de entrevistas, e aí eu estava vendo, por exemplo, os técnicos mais longevos dentro das equipes, né? Só um brasileiro entra em 15 mais longevos no momento, que é o caso do Renato Gaúcho. O restante todos são de fora do nosso país, né? Então acho que eu estava vendo uma entrevista até do Lisca também falando sobre essa questão do massacre que é feito com os treinadores no Brasil. Então, acredito que sim, uma questão, acho que parte da questão da gestão, do conhecimento, eu vejo que os treinadores hoje estão buscando esse conhecimento, mas essa networking é importante, né, cara? Então, criar isso, e até vocês falando, me vem muito na mente a questão da constelação sistêmica, né? Então, quando você respeita quando você respeita a hierarquia, quando você se sente pertencido ali dentro, e você dá voz para quem já está ali, você consegue gerar o equilíbrio ali dentro e chegar de uma forma mais
amena, de uma forma mais tranquila. Perfeito. O Guilherme Fontoura aí, perfeita colocação do Marcelo. O Diego deu parabéns para a Rádio Gama Esportiva. Olha só, a galera que tá no Facebook, ó, já pode doar estrelas aí para Rádio Gama Esportiva. Essas estrelinhas que tá aparecendo para você, ó. 2 estrelinhas para a Rádio Gama Esportiva para crescer cada vez mais, tá? Não deixa de seguir a Gama Esportiva lá no Instagram, a Gama Esportiva no YouTube, o FS Clube também lá no YouTube, no Instagram, FS Clube 1. Ó, segue nas redes sociais todas, porque a Rádio Gama Esportiva leva para você, ó, todos os jogos, ó, tá vindo com mais novidades aí, ó, jogo de basquete, jogo de vôlei. Se o Gama, se o Christian Gama não me autorizou a falar, eu já tô adiantando, mas depois ele me chama a atenção, não tem problema não. É melhor falar logo agora do que passar essa informação para vocês, de aproveitar com a audiência aqui altíssima. Então, não deixe de se inscrever não, que a Gama Esportiva é uma das maiores rádios esportivas do planeta. E olha só, Marcelo, olha, Rodrigo Rochal, boa noite aí, boa noite para você também, meu querido, seja bem-vindo, né? E essa gestão, Marcelo, assim, entre profissionais, a gente falar agora aqui sentado na nossa cadeira, na nossa casa, né? Poxa, não, vai lá e conversa, né? E troca uma ideia, chama o profissional que saiu, entrou, é muito fácil, né? Na prática, no dia a dia, você vê isso acontecer? Ou por um lado, ou pelo outro que está saindo, ou que está entrando, ou é a questão mesmo de marrento mesmo, cara, não vou pedir informação nenhuma a você não, deixa que eu vou fazer meu trabalho, ou é uma falta de comunicação mesmo nesse processo, Marcelo? Então, os cursos hoje, por exemplo, da CBF Academy, nós passamos lá 10 dias, uma relação muito boa com todos os treinadores, alguns que eu não conhecia. E, às vezes, você não busca esse tipo de informação porque falta relacionamento. E quando você está dentro do curso, o Fernando esteve lá, a gente sabe que esse network vai acontecendo e você fica no hotel, você está no curso, nos coffee breaks, você tem esse network. Então, isso aí cria uma afinidade muito grande entre os treinadores. E eu fui de uma época lá atrás, quando eu estava de auxiliar, que tinha uma rivalidade muito grande de fulano com fulano, esse com esse, os clássicos. E hoje, com a globalização, com o WhatsApp, com o Instagram, com os cursos, a gente está muito mais próximo um treinador do outro. Então, hoje existem grupos de WhatsApp de treinadores aqui do Rio, treinadores de São Paulo. Hoje, no Instagram, um treinador segue o outro, coisa que há pouco tempo atrás era difícil, um seguir o outro. Hoje existem os cursos da CBF e outros cursos, onde você consegue manter uma relação muito boa com outros treinadores e você aprende com outros. Existem treinadores hoje que eu sigo e que eu aprendo muito com eles no Instagram hoje, aprendendo algumas coisas do dia a dia deles ou de trabalho. Então, eu acho que isso ajuda muito. Então, essa relação hoje está muito mais próxima. Eu acho que muito mais para essa parte da internet, hoje está ligando esses profissionais que estão em continentes diferentes ou cidades diferentes e que coisas que não aconteciam lá atrás, até devido a essa distância e a essa rivalidade que existia, que hoje até existe, mas está muito menor essa rivalidade hoje, a não ser nos jogos muito decisivos, que aí evita um pouquinho mais de contato, mas a amizade e o respeito continuam, independente do momento da competição. E, assim, não tem como a gente não tocar nesse papo, mas, assim, não é só para introduzir realmente a pergunta, Fernando, o Douglas Siqueira e até o Marcelo Salles, o Fera, né? Essa vinda aos montes, né? Abrir a fronteira dos técnicos virem de fora do país. Vocês acham que com essa vinda desses técnicos, isso gerou dentro da CBF, ou até dos próprios técnicos, peraí, se a gente não se juntar, a gente vai acabar se espalhando? Como é que você vê isso, Fernando? Eu vejo com bons olhos, né, cara, essa abertura no mercado por os treinadores estrangeiros, assim como durante muitos anos os treinadores brasileiros também dominaram os mercados do exterior, mas eu vejo que tem que também ser uma forma diferente, né? Tá muito de qualquer jeito, né? A chegada, não tem nenhuma restrição, e quando hoje, através dos cursos da CBF, para a gente ir lá para fora, tem certa dificuldade, tem muita exigência,
e nesse sentido, já na vinda para cá, não está tendo. Então, buscar esse equilíbrio, né? Ou essa igualdade nas exigências, né? Mas, tirando esse lado, eu vejo com bons olhos, porque a gente está se qualificando cada vez mais, tirou nossa classe da zona de conforto, né? E o treinador brasileiro é totalmente qualificado, tanto para o mercado brasileiro como para o mercado exterior. Então, eu vejo isso aí perfeitamente, fora a exigência que, quando é para a gente lá para fora, eu vejo isso com bons olhos, sim. Entendeu? E já falando aqui, o Diogo Antônio botou aqui, bate-papo show alto nível. Parabéns para os três aí, ó. Parabéns para vocês. Douglas, como é que você vê essa situação também? Cara, hoje não, ontem, eu estava lendo uma entrevista do pessoal falando da incerteza do Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, não sabe se ele fica ou não. E uma das questões que eu vi que eles estavam avaliando era até o comportamento. E pelo que eu vi, eles falam que, por exemplo, o Jorge Sampaoli ele só dá bom dia para a comissão técnica dele e para o restante do pessoal acaba sendo um tratamento diferente, por exemplo. E nesse sentido, eu acredito que assim, é importante para o futebol brasileiro, eu acho que isso faz os treinadores acordarem e se unirem também, como o Marcelo, como o Fernando estão dizendo, né? E aí eu acredito que o brasileiro, acredito que, não sei comigo ou não, mas conseguindo a parte prática hoje, mas a parte com aquilo que os brasileiros tínhamos também, que era ter aquela alegria de jogar futebol, né? Então hoje a gente vê às vezes, porque às vezes em alguns sentidos, talvez não arriscarem tanto, não ter tanto essa característica. Eu acredito que isso talvez seja uma coisa que possa voltar a acontecer. De uma forma que a gente tem aqui, né? O Marcelo até que falou que deveriam ser formados os treinos desde as de base também, né? Já para se adaptar, mas aí teria de ter uma mudança de cultura nos clubes, né? Então, de ter aí uma hierarquização, de ter aí uma questão cultural mesmo e organizacional nesse sentido. Beleza. Tá com um pouquinho de atraso o Douglas, mas deu para ouvir bem. Deu umas rateadas, mas tá legal. O Marcelo, e aí, Marcelo, como é que você vê também essa ideia teve uma saída da zona de conforto mesmo? Teve uma mudança de mente, uma mudança de um mindset, mudando a chave? Como é que foi para você essa visão de começar essa vinda desses técnicos de fora? E você vê, né? Até que o Fernando falou, né? Se nós não defendermos o nosso aqui, nós mesmos, não defendermos uns aos outros, que é o que o Fernando falou, o técnico vem sem formação nenhuma, eu quero ser técnico, vem para cá, joguei bola, vou pro Brasil para ser técnico. Aí também vira bagunça, e a gente não pode ir lá para fora para fazer a mesma coisa, né? Como é que você vê esse processo, Marcelo? Eu acho que tem que haver reciprocidade. Eu acho que se pode vir o português para cá, o italiano, o francês, o espanhol, não importa, eu acho que nós também devemos poder ir para lá. E existem algumas dificuldades para nós podermos ir ao exterior. Então, eu acho que agora a gente, com a CBF, buscando junto da Sul-Americana, com a Conmebol, e está indo junto à FIFA buscar uma reciprocidade para que a gente possa. Ainda existem algumas barreiras. A gente, para poder trabalhar na Europa, são 5 anos em Série A, mais a licença Pro, que para alguns treinadores é uma dificuldade enorme em relação a valores, que a gente já sabe que já aumenta da A para Pro quase que o dobro. Então já fica uma dificuldade maior, e além dos 5 anos de Série A, que a gente sabe que é muito difícil. Você conseguir 5 anos de Série A é muito difícil. Mas tirando essa parte das licenças, eu acho que culturalmente é importante ter uma oxigenada, a gente aprender novas ideias, novos conceitos, ensinar também novas ideias, novos conceitos. A gente sabe que existem treinadores que vêm para cá com uma grande experiência, outros não, e também estão vindo aqui aprender, e aí cabe a quem contrata a avaliação, se vale a pena ou não trazer esse profissional. Aí não é um critério nosso como treinador, depende dos gestores,
E aí é que a gente fala numa capacitação maior dos gestores, para que eles possam fazer uma avaliação melhor de que eles estão trazendo e avaliar também quem está aqui. Porque, às vezes, pode ser que venha um treinador só porque é estrangeiro e a gente tenha aqui outro profissional tão capacitado quanto e, às vezes, perde a oportunidade só porque não teve essa experiência europeia. Isso é uma situação muito mais difícil, né? E perguntaram aqui, o Diego Alexandre Leite falou, Fernando Santos, perfeitas colocações, Diego Salles falou assim, quais as ferramentas que os treinadores precisam utilizar para uma boa gestão do grupo de jogadores e administrativo? É uma pergunta bem abrangente, né? O Romário Muniz aqui, aprendo demais com fera, gente boa demais, grande abraço, grande coração, tamo junto, irmão. Então, assim, essa pergunta é uma pergunta abrangente, eu vou deixar para assim, quem quer responder ela? Quais ferramentas que os treinadores precisam utilizar para uma boa gestão de grupo de jogadores e administrativo? E aí, Marcelo? Rapidamente, vai lá, me dá uma resposta aí. O cara quer trabalhar com isso agora. Eu acho que essa pergunta não tem como responder rapidamente. A gente teria que fazer uma live específica para isso. Mas são várias ferramentas que você tem que trabalhar. Não adianta você falar 1, 2, 3 aqui, porque são vários fatores que nem nós falamos. São crenças, valores, conceitos que são avaliados e que a gente tem que levar em consideração. E o treinador, da mesma forma como o treinador chega e avalia o grupo avalia o treinador. Mas que existem, mas assim, até para o nosso ouvinte ficar ligado, existem sim ferramentas que hoje em dia tem muitas ferramentas que os técnicos podem utilizar, que os próprios... existem coaches trabalhando até com técnicos hoje em dia, né, quando o técnico não tem tanto conhecimento dessa área, né? Como o Douglas Siqueira, eu também que sou coach esportivo, e muitos estão fazendo formação em coach para melhorar mais ainda a performance, não só nossa, mas também dos atletas, né? E Douglas, rapidamente aí, uma ferramenta, vamos aplicar agora, não, tô brincando, mas uma ferramenta aí outra ferramenta para aplicar na gestão aí, ao longo do processo aí. Você acha, Douglas, já vou adiantar, né, para pegar essa pergunta para os três. Vocês acham que, para formar hoje uma equipe, né, botar os 11 em campo, é só pela técnica, tática, aplicação tática, né, pelo condicionamento físico, ou também tem um conhecimento das personalidades que está entrando em campo, ou o técnico não se preocupa muito com o tipo de pessoas que estão entrando em campo? Coach Douglas Siqueira, como é que você vê isso? Cara, até voltando um pouquinho, né? Então, assim, a primeira pergunta, que talvez até olhando como gestor, como coach esportivo aí também, já tive dentro do esporte, hoje estou dentro aí das lutas também. Pergunta que eu faria até, depois vocês podem, o Marcelo, o Fernando pode me responder se existe isso hoje no clube ou não. Mas qual é a visão do clube para 10 anos? O que eles esperam para o clube em 10 anos? O que os gestores que estão lá dentro olham e falam, o clube que está nesse nível, por exemplo. Então, assim, eu estou falando 10 anos, mas normalmente ali na parte da gestão a gente chega até os 20 anos, por exemplo. Então, é a gestão de curto, médio e longo prazo. E nesse sentido, olhando assim hoje, entendendo, acredito que não é só a parte física, porque às vezes está carente, mas aí você fala, o cara não rende. Às vezes está muito ligado à personalidade, às crenças, como o Marcelo falou. Tudo isso acaba levando em conta. Então, esse processo do autoconhecimento do atleta, do treinador, eu acredito que os clubes que usarem disso como ferramenta, como metodologia, e assim, a gente está falando de uma coisa que não é nova, mas que é pouco utilizada ainda dentro do esporte. Ouço dizer, e eu falo isso com propriedade, porque a gente viu isso dentro da Academia Mente Campeão, de aumento de performance de até 50% quando você chega a parte a parte mental, a parte técnica e física. Então, acho que é uma coisa que deve ser levada em conta. Eu acho que foi. Douglas deu uma falhadinha. E aí, Marcelo, como é que você vê essa situação? O Douglas chegou a falar ali em 10 anos.
No futebol, a gente não tem 10 jogos. O planejamento não dura 10 jogos. Se você perde domingo, quarta e domingo, acabou o teu planejamento, já muda, já volta tudo acaba e começa tudo de novo. Então, eu acho que essa parte da gestão, a gente precisa evoluir nesse sentido, programar e avaliar melhor essa parte, mas eu acho que dentro de um contexto geral, falta um pouco ainda de maturidade para todos que trabalham nos bastidores, essa avaliação melhor do contexto. Eu acho que essa avaliação do contexto é que falta ainda um critério maior de avaliação. Olha só, e até para a gente assim. Se vocês me permitem. Pode falar, amigo. Eu estava ouvindo, né, do Flávio Augusto. Explica o porquê que ele escolheu comprar um clube nos Estados Unidos e não no Brasil. E ele fala que ele até queria se ele pudesse, mas ele fala, o Flamengo não tem capital aberto. Ele não era sócio. Os clubes não têm ali as suas cotas para, por exemplo, vender. Então ele falou, cara, ele olhando o mercado, ele analisou, ele estudou os Estados Unidos, ele falou, é o melhor lugar para investir. Então, por exemplo, o clube dele ele comprou por 200 milhões e hoje o clube vale mais de 2 bilhões. Então é uma estrutura totalmente diferente, é como o Marcelo falou, talvez falte essa maturidade, então ter esse avanço também nesse sentido, para ao invés de ter essa pressão do treinador de ter um planejamento de 10 jogos, ter essa, talvez até calmaria para realmente trabalhar a gestão por mais tempo, né? Aí sim eu acho que as coisas aconteceriam. Então assim, eu falo pelo meu São Paulo, por exemplo, estão carregando anos sem título por falta de planejamento. E eu acho que, e até assim, para os nossos ouvintes que estão aí na Rádio Gama Esportiva, estão no YouTube, estão aí conversando aqui no chat, que tem uma galera batendo papo aqui, até para os meus amigos aqui, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Acho que tem umas crianças agitadas aqui. Aqui a gente botou as crianças para dormir mais cedo aqui, tem umas crianças gritando aí, tem um som aberto. E aí botaram aí, ó, planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo são fundamentais. Douglas, parabéns. Poxa, amigo, isso é fundamental, mas nós não estamos vendo uma possibilidade disso, né? De poder organizar esse processo. Né? Eu acho que hoje no Brasil, eu acho que o único que conseguiu, bem próximo do que o técnico deve sonhar, é o Renato Gaúcho, né? Que o Renato Gaúcho já tá um tempo no Grêmio, e tu vê assim, eu não vê balançando o Renato Gaúcho no cargo, tu vê possibilidade dele sair, mas não porque esteja balançando. E isso é muito bom para o trabalho, né, Fernando? Essa tranquilidade de trabalhar, está sendo contratado, faz aí teu planejamento, vamos organizar, vamos pensar todos os detalhes, mas na prática é mais difícil, né, Fernando? É verdade, e quando isso acontece, cara, tendo todo esse respaldo da diretoria, né, cara, esse apoio, essa confiança, e aí sim, né, como o Douglas falou, aí vem planejamento a médio e longo prazo, né, sem preocupação de resultado imediato, por mais que ele possa acontecer, mas o apoio da diretoria, né, esse respaldo, dando essa tranquilidade para o treinador trabalhar, passando essa confiança para ele, a tendência é o que o Renato vem fazendo aí, que é, né, disputando títulos, finais, todo ano, no mínimo uma final aí disputando. A tendência é essa mesmo, entendeu? Então é importantíssimo a diretoria estar apoiando, né, e dando essa segurança para o treinador. Que ótimo. E assim, a gente está aqui no bate-papo entre amigos mesmo, falando sobre técnico. Técnico ganha jogo. Depois, no final, vou pedir para dizerem aí uma porcentagem de 0 a 10, porcentagem de 100%. Qual é a porcentagem do técnico? É 100%? É 30%? Vou botar eles numa enrascada aí depois no final. Mas deixa lá para o final, não sai não. Que depois no final eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, eu vou introduzir um quadro aqui nesse programa, né? Nesse FS Clube na Gama Esportiva com vocês, que é o like e o dislike, né? Eu vou dizer para vocês uma entrevista, né? O que falaram, e aí cada um de vocês vai ser para cada um mesmo, específico, né? Para cada um de vocês. Foi feito por detalhes, né? Se vocês não quiserem responder, depois não respondem. Se vocês quiserem xingar o parceiro, não xinga não, pelo amor de Deus, senão eu vou me tirar do ar, né? Mas para cada um, rapidamente, vou dar aí, vocês dão um like, dislike, você comentar rapidinho,
pode comentar. Vou começar com o Douglas Siqueira, que tá fresquinho ali, né? O Abel Ferreira, né, falou assim, técnico do Palmeiras: hoje eu sou o melhor técnico, depois da Libertadores, né? Hoje eu sou o melhor técnico, muito melhor que 3 meses atrás, mas sou o pior pai, pior marido, pior tio, pior irmão. Vocês não têm ideia do que a gente precisa abrir mão em busca de um sonho, afirmou o treinador português. Dá um like ou dislike nisso, o Douglas? Lá, não sei se salvas ou não. Falhou um pouquinho, Douglas. Fala de novo, vai. Porque assim, há controvérsias, né? Mas a gente sabe. Não sei se pode ter uma ressalva aí, né? Eu dou um like, vamos dizer aí. Então, assim, campeão da Libertadores. E, logicamente, a gente sabe dos desafios. Mas a gente sabe, até a gente está falando aqui, como é volátil o que a gente vive hoje no futebol brasileiro, né? E é pouco tempo ainda para ter essas afirmações, por exemplo. Mas, pelo que ele vem construindo e pelo resultado que ele conseguiu ter aí na Libertadores, os parabéns para ele. A galera pode ficar em cima do muro também. Eu não sei qual é o nome do meio, né? O like ou dislike, eu não sei qual é o meio. Né? Mas a galera pode inventar também. O Fernandão, olha só. O Botafogo tem pressa para acertar com um novo treinador para 2021. Após definição do rebaixamento da Série B e a demissão de Eduardo Barroca, o time vem sendo comandado pelo auxiliar Lúcio Flávio. Mas agora a prioridade é o planejamento para a próxima temporada, que terá início em março. Você dá um like ou um dislike para essa situação aí? Nesse caso eu dou um like sim pro Botafogo, porque ele já tá pensando na frente, né? Uma temporada que infelizmente, né, um clube grandioso desse, mais uma vez rebaixado. Então, na visão dos gestores lá, o planejamento não funcionou, né? Não deu certo, tanto de extracampo quanto dentro de campo, já que eles entendem assim e estão procurando já planejar um futuro melhor para o Botafogo. Eu dou boa sorte para eles e dou like também para essa notícia aí. Ah, beleza. O Marcelo Salles tá meio nervoso ali que eu vou falar para ele, mas fica tranquilo, se não quiser responder, não responde. Olha só, mas assim, eu vou começar devagar, né? São 3 para cada um, mas a gente vai falar rapidamente, para ficar bem dinâmico. E tá assim, eu não sei quem foi que falou, vê se você sabe, Marcelo. É diferente ganhar no Flamengo. E aí? Like ou dislike para quem falou isso aí? Like, porque é diferente. Ganhar no Flamengo é diferente mesmo. E foi você que falou isso, né? Eu falei também, mas vários falaram também. Essa aí não é uma frase minha, não. Ganhar lá é diferente de tudo mesmo. Lá é a projeção, a repercussão de uma derrota ou de uma vitória dentro do Flamengo é muito grande. Então, ganhar lá é diferente mesmo. E quantos anos de Flamengo, Marcelo? Entre indas e vindas, 13 anos. É muito tempo mesmo. Douglas, vou voltar para você. Olha só, olha, não vou nem dizer quem foi que falou. Você mesmo pode completar. Ó, seu ingrato do, seu perninha do, seu mascaradinho vai. E aí? Você dá um like ou um dislike para esse técnico aí? Dislike. E aí, como é que você vê essa situação do teu técnico do São Paulo falando um negócio desse pro atleta? Cara, isso daí foi uma situação chata, né? E aí a gente sabe que algumas coisas, dependendo ali de como tá o ambiente, é igual a gente fala aí do controle emocional, mas nessa situação é um dislike, cara. Então, ali eu acho que foi aonde ficou escancarado mesmo essa relação, algumas questões ali, né? Mas isso não pode acontecer. Mas assim, eu vou abrir essa pergunta para os nossos amigos aqui não é nem mesa, é um quadrado aqui que nos colocaram, né? Mas vamos considerar a mesa. Algum amigo aí nosso, Fernando, Marcelo,
Querem colocar algum detalhe sobre o que aconteceu com esse atleta? Como é que acontece isso no dia a dia, rapidamente? Muitas vezes, né, cara, no caso ali, ele tinha um grupo na mão e esse atleta que ele sempre, né, de confiança, que ele trouxe e leva para outros clubes. Mas acredito que repercutiu pior ainda em todo o grupo, né? De repente, o atleta não sentiu tanto como todo o grupo. O atleta, de repente, por conhecer ele, ter, né, afinidade um com o outro, passou batido. Mas o grupo, acho que isso deu uma balançada e atrapalhou bastante a caminhada dele lá. E aí, Marcelo Salles? Eu vou responder pelo meu lado. Eu, quando eu avalio alguma atitude, algum comportamento, eu sempre penso em 3 coisas. Tem o pode, tem o não pode e tem o não devo. Então, você tem que avaliar por esse lado. Pode? Não pode? Ou eu posso, mas não devo? Então, acho que é por esse lado aí. É mais pelo não devo. É isso aí. Olha só, mesmo, agora é pro Fernando. Fernando, mesmo sendo antigo, mas é o contexto da frase aqui do que falaram. Nas últimas temporadas, o Juventude não consegue encerrar o ano com o mesmo treinador que iniciou o trabalho. 5 técnicos já passaram no comando. E aí? Like ou dislike? Dislike total. Não tem como. Não tem como. O planejamento é esse. Como que vai funcionar? Como vai funcionar? Realmente não tem como. Vai gerar em torno de tudo que a gente vem falando aqui durante o programa, né? Que, sem planejamento, não tem como se funcionar. 5 treinadores, dislike total. Melhorar muito esse planejamento aí. Eu acredito que melhorou, né? Porque eles foram bem pra caramba esse ano aí. Pode ser que sim. E aí, Marcelo, olha só. Eu tô botando ninguém mais lençóis, não. É só o que tava falando aqui, tá? Ó. Luxemburgo, técnico do Vasco, critica a arbitragem após problema com o VAR. O campeonato está manchado. Like ou dislike? Não sei para que tu vai dar like e dislike, né? Você pode escolher para que você vai dar like e dislike. O meu dislike é pro VAR. A gente tem visto muitos problemas com o VAR aí durante a competição. Falta de critério, falta de uma avaliação melhor de quem está no campo, de quem está no VAR. Eu acho que isso aí, eu não falo em campeonato manchado, mas eu falo em um campeonato que tiveram vários problemas e que isso causa um desequilíbrio na competição. Em vários momentos, alguns pênaltis marcados indevidamente, algumas expulsões mal colocadas. Então, eu acho que está faltando um pouco de critério na avaliação dos árbitros para que em todos os jogos a gente consiga ter um mesmo critério. A gente consegue ver num jogo de sábado, domingo e segunda 3 critérios diferentes. Isso aí é complicado dentro da competição. Muito complicado. Douglas, segura essa aqui agora, ó. Tite falou: Coutinho precisa ser mimado. Sua personalidade é um pouco frágil. Like ou dislike? Cara, complicado essa, viu, cara? Eu não diria talvez mimado, eu não usaria talvez esse termo. Eu entendo pelo lado da personalidade que ele tá falando, like aí. Entendo o que ele quis dizer com isso, eu dou um like. E aí, mas por que você acha que ele deveria mimar esse atleta aí, nesse like teu? E como assim mimar esse atleta? Um é mimado porque precisa ser mimadinho e o outro tem que ser tratado à tapa? Não. Quando ele fala, talvez ele queira dizer que ele dependa de uma atenção conforme a gente estava falando na personalidade aqui. Então, dependendo vamos dizer, da relação Luciano-Diniz. Era uma relação meio que você via ali, você fala, caramba, cara, mas os caras, Mas a gente aqui realmente existe aquele atleta que ele vai precisar de um afago, por exemplo. Então, muitas vezes você não vai ter 50 minutos para ficar falando com o cara, mas até aquela questão que a gente já falou na final da Libertadores lá, quando o Jorge Jesus
fala com o Diego lá, por exemplo, naquela ancoragem que ele faz com ele. Então, conhecer o comportamento dos seus atletas, isso te permite você usar algumas âncoras com eles. Mas talvez o termo mimar ele quis dizer num outro sentido, por exemplo, né? Mas aí tem que ter as ponderações, porque até que ponto você vai mimar esse cara e até que ponto o seu grupo vai ver isso de uma outra forma, por exemplo. Então você tem que ter esse balance aí também, senão você acaba perdendo. Ah, cara, eu acho que o dono da rádio vai me matar aí, porque a gente vai passar do tempo, mas eu não posso deixar de perguntar pro Fernando e pro Marcelo Salles. Cara, é fácil mimar um jogador? Ô, Marcelo, você já mimou algum jogador? Mimar, eu mimo a minha filha, minha esposa. mas o tratamento, a gente sabe que nem nós falamos aqui antes. Não pode, às vezes, não pode ser o mesmo tratamento para todos. Quando eu falo isso, é porque, que nem o Douglas falou, cada um recebe a informação de uma forma. Então, você tem que saber como passar e saber como aquela informação chegou lá. No livro do Guardiola, ele cita a forma como ele falava com o Lan e a forma como ele falava, se eu não me engano, com o Ribéry. Então, eram formas diferentes, porque são culturas e crenças diferentes. Então, não adiantava ele ficar meia hora conversando com o Ribéry, que não ia adiantar nada. E com o Lan, se ele falasse 5 minutos, não ia adiantar nada. Então, ele tinha que entender como cada um poderia receber a informação e quanto tempo para ele era necessário. Então, eu acho que o que ele fala de mimar é isso. Gastar mais tempo com um do que com o outro, dependendo da necessidade de cada um. Mas é cansativo, ô Fernando? Exatamente. Empurrar um atleta é melhor empurrar ou frear o cara? Você, peraí, segura até aqui. Como é que é esse trabalho no dia a dia, Fernando? Quando se tem um resultado alcançado, né, cara, não chega a ser cansativo, né? Vale a pena aquilo que você está fazendo esforço, seja ele de frear, ou seja ele de estimular, né? Mas quando não se tem resultado, em muitos casos se torna cansativo, quando não tem essa resposta a esse estímulo, né? Que, na verdade, tanto o empurrão como o frear é um estímulo que você está dando para o atleta, né? Do jeito que o Marcelo está falando e o Douglas. Estímulo diferente de acordo com a personalidade de cada um. Mas quando se tem um retorno é muito edificante, mas quando não tem ou demora, é um pouco cansativo, sim. Mas faz parte do trabalho do treinador, né? E quando dá certo, o prazer é enorme. É muito bom ver um atleta evoluindo, né, com a tua intervenção. E já aproveita... E tudo que é em excesso, pode atrapalhar, né? Verdade. É verdade, né? Tudo que é em excesso pode atrapalhar, né? Então, se você mima demais o cara também pode atrapalhar. Se você não dá atenção também pro cara, ele não vai render. Então, os dois aí disseram, né? É importante nesse sentido. Passou um poçante aí. Para você, Fernando, um dos mais tradicionais clubes do Rio de Janeiro, o Olaria Atlético Clube, situado no mesmo bairro, completa 100 anos, reconhecido como um dos grandes formadores de jogadores do estado. O time da Rua Bariri teve grandes craques em sua história, inclusive o ídolo Garrincha. Você dá um like ou dislike primeiro para eu te botar mais uma pergunta nessa informação aí? Dou like, com certeza. O Olaria é muito tradicional, o Olaria. E grandes celeiros de grandes craques, né? Romário, Del Aranha, Ailton, vários. E aí, como é que está essa formação de base hoje no país? Como é que está essa formação de base nos clubes pequenos? Eu não tenho como não falar, né? Isso está meio sucateado, né? Isso está muito solto. Existe ainda base nos times? Ou agora é base de um, base de outro? Isso não é meio complicado, Fernando? É complicado, mas não tem como a gente falar da base se não falar em negociações, né, cara? Como que está acelerando o processo, negociações precoces, como a comercialização dos atletas está acelerada. Então, a gente perdendo, né, sendo um pouco
tradicionalista, que eu costumo dizer, né? Na época até que eu fui atleta de base, onde tinha todo o processo sem queimar etapa, né? Subia de categoria por categoria, o atleta como um todo se desenvolvia de outra forma. Hoje o processo é totalmente diferente, tudo acelerado. Hoje você vê um atleta de 35 anos disputando posição com um atleta de 17 anos, coisa que não acontecia anos atrás. Dava tempo daquele atleta estar ali encerrando a carreira para estar surgindo outro atleta, e hoje em dia o que vale é a negociação, cara. Então, a palavra que você usou, sucateada, na verdade é a galera quer correr, né? Essa quantidade de empresário que existe hoje acelerando o processo dos garotos, cada vez mais novos, e muitas vezes, né, quando não dá certo, ficam pelo caminho aí. Então, acho que esse que é o meu pensamento, que é o que eu tenho tentado passar lá no Olaria, de a gente formar atleta de forma tradicional, primeiramente pensando no clube e depois de negociações futuras. Entendeu? Perfeito. E agora, o Marcelo Salles, para a gente terminar esse quadro agora, isso aí, ó, vou até respirar fundo, hein? Vamos respirar fundo aqui agora. O treinador brasileiro já foi um pouco ultrapassado, disse Jesus antes de assumir o Flamengo. E aí, como é que foi ouvir várias vezes aí nesse processo, depois da vinda dele, que o técnico brasileiro estava ultrapassado? Dava raiva, dava vontade de pistolar de vez em quando, porque eu sei que você é um cara tranquilo, né? Mas que dava vontade de pistolar um pouco, ou peraí, vou pensar um pouquinho mais. Como é que foi esse processo? Dá um like ou dislike primeiro? Vou te botar nessa furada primeiro. Não, dislike porque eu não concordo com o técnico brasileiro estar ultrapassado. Eu acho que existem profissionais que podem não querer buscar e outros que estão buscando. Não dá para você generalizar, não dá para você falar que é uma coisa ou outra, assim, generalizando. Eu acho que, como na Inglaterra tem profissionais que querem melhorar e outros não, na França, no Brasil também tem, em Portugal tem, em todo lugar tem. Em todos os países tem profissionais que estão no nível acima, no nível médio e no nível abaixo. Em todos os países existem isso. Existem profissionais que estão começando. Hoje a gente vê o próprio Abel Ferreira hoje no Palmeiras, que é um profissional jovem que está começando. Ele, dentro de Portugal, ainda não dirigiu nenhum clube grande, está buscando essa afirmação. E assim como no Brasil, existem N profissionais iguais a ele, que também estão começando, buscando um espaço, buscando uma oportunidade. E assim, é uma guerra, no bom sentido, cada um brigando pelo seu espaço, mas eu vejo que existem no Brasil ótimos treinadores. A gente olha nas categorias de base, muitos treinadores capacitadíssimos que não têm espaço, não conseguem alcançar um status maior, porque a categoria de base parece que você bate às vezes no teto, você chega ali e não passa, não ultrapassa aquela barreira, mas existem profissionais capacitadíssimos nas categorias de base. Nos clubes menores, existem profissionais capacitadíssimos, excelentes profissionais em equipes que às vezes nem têm divisão, mas são profissionais com maior conteúdo, com alto grau de conhecimento científico, mas às vezes, por não ter um nome tão divulgado nos grandes centros, não têm oportunidade e ficam regionalizados. E às vezes nosso futebol fica caracterizado por um ou dois que são avaliados e levam a um contexto geral, e é por isso que eu não concordo. Eu acho que a análise e a avaliação ela deveria ser mais ampla em cima de todos os profissionais mesmo, os que estão nas categorias de base, os que estão em clubes menores que às vezes não têm divisão, e em cima de todos, porque nós, dentro do Brasil, temos excelentes profissionais, tanto é que a gente cansa de exportar treinadores aí para vários lugares. Obviamente que nos grandes centros não temos ainda, por questões ainda de língua, de educação mesmo, da gente poder evoluir nesse critério de formação, da gente poder ter uma formação de treinadores, uma escola que a CBF tem 10 anos só como formador, e outras escolas como a Espanha e a Argentina têm 50 anos como formadores. Então, isso falta um pouquinho para nós. Então, eu acho que essa avaliação é que falta. A nossa universidade tem 10 anos.
e a universidade lá de fora tem 40, 50 anos, e eu acho que isso que cria essa discrepância. Ótimo. E eu já quero agradecer a vocês três, pô, foi show de bola, todo mundo aqui gostou muito do nosso bate-papo, né? E vou começar com o Douglas Siqueira aí, dando suas palavras finais, né? E dizendo aí também, Douglas, de 0 a 10, né? Você que gosta do 0 a 10, né? Quanto é a porcentagem aí do técnico de futebol para ganhar o jogo? Se o técnico ganhar jogo ou não? E já te agradeço aí, peço você se despedir dos nossos ouvintes da Rádio Gama Esportiva. Não, sensacional, cara. Agradecer a todo mundo aí, o Marcelo, o Fernando, obrigado ao Fábio aí pelo convite, a Gama Esportiva também. Eu acredito que essa parcela é de 50-50, né, cara? Como eu até costumo dizer no coaching. Não adianta eu entregar todas as ferramentas se o atleta, se o aluno não está disposto também a fazer. Então, eu acredito que dos 50% do treinador, ele tem que estar disposto a se comprometer 100%, e os outros 50% ali dos seus comandados dentro do campo, para que eles realizem ali o que foi passado durante os treinamentos, né? Então, eu acredito que seja dessa forma. E essa sinergia entre ambos, treinador e atletas, e também com a diretoria para criar um ambiente favorável, é o que vai construir aí uma cultura forte a longo prazo, né? Beleza, Douglas. E deixa aí o teu contato. Deixa o teu contato aí, Douglas. Teu Instagram, teu YouTube. Fica tranquilo aí, fica à vontade. Show de bola. No Instagram tá como @Douglas_Siqueira. No YouTube tá como Douglas Siqueira Master Coach. No Facebook também tá Douglas de Siqueira, Coach Esportivo. Então, só tá procurando lá, tô lá também à disposição. A Academia Mente de Campeão também, que é onde a gente forma hoje os coaches esportivos aí também, no mundo esportivo, em todos os esportes. Então, deixo aqui só a minha gratidão a todos mesmo. Valeu mesmo aí, Fernando, Marcelo, Fábio, a todos aí. Valeu mesmo imensamente aí. Show. Não sai não. Continue com a gente. Fernando, pô, muito obrigado você mais uma vez, amigo, pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, né, de deixar entregar um pouco do teu conhecimento aqui nesse horário, né? E te agradeço. E já deixo também a mesma pergunta. De 0 a 10, qual é a porcentagem do técnico de futebol? Eu tô com o Douglas aí, 50-50, né? Apesar, como eu falei lá no início, que de repente uma partida ou outra, sobressai mais o treinador ou o jogador, mas sempre vai ser 50-50, porque é totalmente sistêmico, né? Eles têm que estar junto dentro, fora do campo. Então, eu acredito que 50% o treinador ganha jogo. E já deixa teu contato aí também, teu Instagram, para a galera querer saber um pouquinho mais do teu trabalho. E gratidão, Fernando. Eu agradeço aí a rádio, agradeço o teu convite, Fábio. Prazer estar aí conhecendo o Douglas agora um pouco mais. O Marcelo já conhecidão aqui no Rio, amigo aí, temos amigos em comuns, né? Muito bom ter participado desse programa. Estou lá no Olaria, né? Hoje como gerente de futebol, a porta está aberta também, quem quiser fazer uma visita lá no clube, qualquer coisa me acha lá com facilidade, né? E hoje o meu Instagram é Fernando Santos EF, vocês me acham fácil ali também, ou qualquer contato do Olaria Atlético Clube, tá? Obrigado, boa noite a todos aí que acompanharam também, o público aí, sucesso para essa rádio aí. Obrigado, meu amigo. E aí, Marcelo Salles, o Fera, obrigado mais uma vez, gratidão, meu amigo, pela tua participação. Todos aqui fizemos aqui 25, não posso nem botar porcentagem, ainda tem a Rádio Gama Esportiva, nós somos um time aqui que fizemos esse trabalho, agradeço a todos da rádio, fizeram a divulgação, Cristian Gama, nosso diretor Silvio, a nossa vice-presidente Sueli Santana, a todos os nossos comentaristas esportivos, repórteres, venham conhecer um pouquinho mais da rádio, né? A rádio que mais cresce no país na web esportiva, uma das maiores rádios do planeta. Marcelo, gratidão, muito obrigado aí. Obrigado, Fábio, pelo convite.
Agradeço também ao Douglas, ao Fernando, à Gama Esportiva também pelo convite. E eu acho assim, o treino é o mais importante. Eu acho que a gente tem que valorizar sempre o treino. Então, como falam que o jogo começa no treino, eu acho que é 80% o treinador no treino e 20% o jogador, e na hora do jogo a gente inverte 80-20, que aí na somatória fica 50-50. Mas é 80-20 no treino e 80-20 no jogo, porque a execução são deles, e na hora de treinar são as ideias e os conceitos do treinador que prevalecem durante a semana, e aí as coisas se completam. Então, acho que 80-20 no treino, 80-20 no jogo, e no final fica tudo igual. Porque todos Ótima matemática. Matemática excelente. Pode falar, Marcelo. Só dar o Instagram, deixar aí o Instagram, @Marcelo Fera Salles. Quem quiser seguir, estamos lá, e eu sempre respondo a todo mundo que manda alguma pergunta, alguma coisa, a gente está sempre respondendo lá. E já estou à disposição aqui do FS Clube 1, para quando você for aí para o primeiro clube, te dar informação aqui, lançar lá uma nota, porque o pessoal quer saber, pergunta sempre de você, tá, Marcelo? Obrigado aí, gratidão para você, gratidão ao Douglas, gratidão ao Fernando. Quero agradecer também a todos, como já agradeci, quero agradecer também a Casa com Queijo por ser parceira nossa aí nesse momento, né, apostar no programa. E, assim, vocês ouvintes, nós não seríamos nada. Aí, o Romário Muniz, ó, live show de bola, parabéns a todos, abração fera, e agradeço muito, gente, ó, continue nos assistindo, continue seguindo a Rádio Gama Esportiva, continue assistindo no YouTube, todos os lugares, estamos aí, tá bom? Vem comigo, obrigado, até a próxima semana. Valeu, boa noite.